Capítulo 251. Investigação. Essas três palavras silenciaram os nobres, apenas Cecil estava ciente da situação. A verdade é que depois que o elemento de Noah foi revelado, eles investigaram ativamente seu paradeiro sem conseguir encontrar nenhuma pista. Noah parecia ter desaparecido. Ele não voltou para sua habitação alugada e sua academia e fichas de caçador não podem identificar sua localização. Eles estão em um anel espacial ou quebrados. Thaddeus acrescentou de cabeça baixa. Ele realmente não estava preparado para tal situação acontecer. Ele deu a Noah muitos recursos e manteve sua identidade em segredo. Ele realmente não conseguia entender suas ações. De um modo geral, seus termos eram os melhores que um cultivador poderia esperar encontrar naquela nação, mas realmente ninguém estava disposto a dar tanto a um cultivador solitário. HMPH, como saberíamos se você está dizendo a verdade? Digamos que você realmente não soubesse sobre a identidade real dele. Como podemos ter certeza de que você não o está escondendo agora que essa informação é amplamente conhecida? Ian continuou, ele não perderia essa chance tão cedo. Naquela época, Cecil pesou. Nossa divisão familiar teve uma reunião sobre isso. Decidimos deixar qualquer nobre disposto se juntar à investigação da dinastia real. Os nobres ficaram surpresos com aquela afirmação. Permitir que as famílias nobres se juntassem a uma investigação oficial da realeza teve uma grande importância para muitos lados. Eles não apenas poderiam provar sua inocência diante de testemunhas, como também poderiam satisfazer a necessidade de informação dos nobres. Ian, Fred e Meredith não ficaram muito felizes com esses termos, mas Thomas ficou em êxtase. Se for esse o caso, estou disposto a seguir a dinastia real em busca do meu neto. Ele disse, fazendo uma profunda reverência. Não havia como evitar. Thomas era apenas o patriarca de uma família nobre de tamanho médio. Seu poder por si só não poderia fazer a realeza ceder. Ele estava mais do que feliz em aceitar esses termos. Seu objetivo era descobrir o paradeiro de todos os seus herdeiros perdidos. Ele tinha mais a perder do que ninguém. Cecil acenou com a cabeça para Thomas e acenou com a mão na direção de um bairro específico dentro da capital. Então, Lord Balvan, acredito que você estará interessado no que seu mestre tem a dizer sobre ele. Sua frase chamou a atenção dos outros nobres que silenciosamente seguiram os dois royals em direção à habitação anterior de Noah. Chegaram a um prédio relativamente simples mas que apresentava uma alta densidade de breate. Aos olhos de Thomas aquele lugar já era extremamente luxuoso. Cecil tirou um token de seu anel espacial e usou para abrir um determinado apartamento. O apartamento era composto por um único quarto grande onde dormia um pobre cultivador. Devo avisá-lo, este homem tem um mar rachado de consciência. A única informação que ela pode armazenar é a relativa ao seu método de inscrição. Cecil avisou os nobres e entrou na sala, batendo levemente no ombro de Ivor para acordá-lo. Demorou um pouco para os olhos de Ivor se abrirem e ganharem clareza. Realmente parecia que sua mente estava chegando ao limite. Você novamente. Essas foram as primeiras palavras que saíram de sua boca. Parecia que os royals já o haviam questionado. Você se importaria de contar o que me disse há alguns dias para esses lords? As maneiras de Cecil eram educadas. Ele até pegou uma jarra de vinho e entregou a ele. Sobre o que conversamos alguns dias atrás? Ivor pegou a jarra e começou a beber, expressando sua confusão sobre o assunto. Seu aluno, Vance. Conte-nos tudo o que sabe. Disse Tadeu. MH. Ivor levou um longo tempo para ordenar seus pensamentos. Ele é um garoto talentoso, um dos mais proeminentes no método de forja elemental. Honestamente, sua vida deve ter sido trágica para ele ter uma esfera mental tão forte. As palavras de Ivor fizeram os cultivadores na sala se virarem para Thomas, que só podia suspirar impotente. Ele sabia que a vida de Noah não tinha sido fácil, mas ele era apenas um bastardo. Não havia razão para lhe dar nenhum privilégio especial. Além disso, assim que sua aptidão foi descoberta, sua mãe se matou para deixar de ser um fardo para o filho. Thomas só podia amaldiçoar a rapidez com que esses eventos ocorreram. Sim, a vida dele não foi fácil. Você sabe onde ele está agora? Thomas mudou o foco da conversa. Não faço ideia. Ele só vem e vai quando quer. Ele nunca me diz onde ou porquê. Oh, agora eu entendo. Você o perdeu. Ivor estava balançando a cabeça quando a compreensão caiu sobre ele e ele não pôde deixar de dar uma sonora gargalhada. Ah!
Aquele garoto é o mago mais talentoso da história deste país e você realmente conseguiu perdê-lo. Que piada. Ivor continuou a rir, mas foi forçado a parar devido às ondas de dor que sua mente lhe enviava. Tadeu se aproximou dele para falar em voz baixa. Seu aluno abandonou você aqui. Você não quer encontrá-lo e perguntar por quê? No entanto, Ivor apenas riu mais com essas palavras. Quem se importa comigo? Sou apenas um cultivador desperdiçado e já passei todo o meu conhecimento para ele. Na verdade, é reconfortante saber que ele está disposto a abandonar as pessoas próximas a ele. Você nunca encontrará alguém com esse caráter. Posso ter certeza da sobrevivência do meu método agora. As palavras de Ivor fizeram com que as expressões dos cultivadores naquela sala ficassem sombrias. Não podemos simplesmente inspecionar seu mar de consciência? Frei perguntou para aqueles ao seu redor, mas Cecil balançou a cabeça. Sua esfera mental está quase completamente rachada. Nós apenas a destruiríamos assim que tentássemos examiná-la. O silêncio caiu na sala. Eles realmente não sabiam como abordar Ivor. Foi nesse momento que Ian bufou e voltou sua atenção para Cecil. Ele está claramente atrapalhando a investigação da família real. O que você fará a respeito? Cecil entendeu o significado por trás de suas palavras e concentrou sua energia mental na mente de Ivor. Essa ação levou apenas um instante, mas a mente de Ivor não suportou a pressão irradiada de Cecil e quebrou, fazendo com que a consciência de Ivor desaparecesse no mundo. A luz nos olhos de Ivor desapareceu e ele caiu de costas no sofá onde estava sentado, espalhando vinho da jarra por todos os lados. Ivor estava morto. Ele era a sua única pista. Thomas perguntou claramente. A morte de um cultivador não era realmente um grande problema. Tadeus respondeu com um olhar ainda fixo no cadáver de Ivor. Não. Em seguida iremos para o terreno da herança dos Shosti. Capítulo 252 a 252. Junho. No domínio da família Shosti, havia uma dimensão separada criada por um poderoso cultivador. As informações sobre esse cultivador foram perdidas principalmente com o passar do tempo. As únicas coisas conhecidas eram seu título e o nível de cultivo que ele tinha na época. Havia outra informação que poderia ser determinada sobre essa dimensão. Embora ela desse recompensas a qualquer um digno, o verdadeiro legado estava reservado para um único herdeiro. Ninguém sabia que a herança havia sido reivindicada há algum tempo por uma jovem de atitude selvagem. Dentro do terreno da herança, na terceira camada da dimensão separada, Juni balançou sua lança cercada por hordas de feras mágicas. Essas bestas eram cada uma de um tipo diferente e pareciam ter um corpo etéreo, eram claramente uma criação da dimensão. Juni perfurou a cabeça de uma topeira e chutou uma cobra que vinha atrás dela. Cada um de seus golpes matava uma fera em um ataque e eram todas feras no auge da terceira fileira. Depois de ver que o número de feras não diminuía por mais que matasse, Juni cravou sua lança no chão, injetando toda a sua energia mental nela. A lança lançou inúmeras faíscas no terreno falso que então explodiu ao seu redor, criando uma tempestade que destruiu o cerco das bestas mágicas. Juni apoiou-se na arma, estava com falta de cabelo e sua tez estava pálida, aquele último feitiço havia esgotado. Você finalmente se acostumou com seu novo corpo, mas seu mar de consciência ainda é muito fraco, não pode expressar o verdadeiro poder de meus feitiços. Eccentric Thunder estava no ar acima dela. Ele havia observado cuidadosamente a batalha de seu herdeiro. Isso é tudo graças ao mestre excêntrico. Meu corpo ainda estaria na terceira posição se não fosse por seu incrível método de refinamento. Juni curvou-se para o velho cultivador aspirando no ar. O método de refinamento foi apenas a última parte do processo. O que foi incrível foi sua determinação e a formação que eu criei pessoalmente. Você tem muita sorte. Só consegui criar o método de refinamento corporal True Thunder quando me tornei um rank cultivador 5. Você é tão jovem e ainda assim já tem um corpo de nível 4, devo dizer que invejo um pouco. Juni sorriu com as palavras de seu mestre e se curvou novamente. Ela realmente melhorou muito desde que se tornou herdeira de Eccentric Thunder. Não apenas toda a riqueza da dimensão separada se tornou dela, mas ela também ganhou acesso a dezenas de feitiços e técnicas do elemento trovão, melhorando sua proeza de batalha por uma grande margem. Além disso, Eccentric Thunder usou um método para trazer seu corpo com força para a quarta categoria, dando a ela um corpo que poderia aumentar o poder de tudo que usasse o elemento trovão como seu núcleo. Meu mestre era realmente um monstro,
Ele criou pessoalmente uma formação capaz de emular a tribulação da dor, para refinar imediatamente um corpo de nível 4. Eu me pergunto quão poderoso ele era naquela época. Ela realmente não poderia estar mais feliz. Ela tinha uma quantidade ridícula de riqueza, técnicas, feitiços e até mesmo um mestre pessoal que guiou seu treinamento e a ajudou nas descobertas. Seu futuro nunca foi tão brilhante. E tudo isso é por causa dele. O humor de June piorou quando ela pensou em Noah. A dimensão separada armazenou todas as informações sobre as várias provações. Ela assistiu à batalha de Noah na segunda camada muitas vezes e também testemunhou sua rebelião contra a sua família na primeira camada. Achei difícil. Minha família simplesmente me forçou a ficar forte enquanto você lutou contra a repressão de toda a sua família e ainda conseguiu se tornar mais forte do que eu. Sua vontade está simplesmente em um reino diferente. Eccentric Thunder notou a mudança em seu humor e pousou no chão bem na frente dela. Ainda pensando nele, ele sabia o que incomodava seu discípulo. Afinal, eles estavam juntos há mais de um ano, ele havia aprendido tudo sobre June. Sim, às vezes me pergunto como minhas perspectivas eram sombrias antes de chegar aqui. Essa herança me deu os meios para me tornar facilmente um cultivador de nível 4 no futuro e me deu muito mais do que a realeza jamais poderia ter permitido. Tudo isso é graças a ele. Excêntrico deu um tapinha em seu ombro e sorriu para ela. Ele estava feliz por ter encontrado um discípulo tão talentoso e honesto. Ele estava muito grato a Noé. Aquele garoto provavelmente está fazendo algo irracional ou enganando algum velho. Por algumas moedas de ouro, você não precisa se preocupar com ele. Na verdade, você deve se concentrar em si mesmo, nós dois agora que você não vai superá-lo facilmente. June assentiu, seu humor melhorou ligeiramente graças às palavras de seu mestre. Ela estava prestes a se virar e retomar seu treinamento quando Excêntrica parou e entregou um grande chapéu metálico para ela. Use-o, Excêntrico sorriu para ela, mas June apenas olhou para o chapéu com aversão. Mestre, eu odeio chapéus. Eu não me importo, use-o. Eles se encararam por um longo tempo antes de June desistir e finalmente pegar o chapéu. A verdade é que o chapéu de Excêntrico era um item com inscrição específico para cultivadores do elemento trovão. No entanto, June realmente odiava usá-lo enquanto lutava. Não só atrapalhava sua visão, mas também era difícil manter a cabeça em pé durante uma luta. No entanto, Eccentric Thunder nunca aceitou inscrever um item diferente para ele e ela foi forçada a aprender a lutar usando aquela coisa pesada. Mestre, escute. Eu sei que chapéus são ótimos e tudo, mas você não pode simplesmente escrever algo diferente. Eu não sei, eu pessoalmente gosto ela. Interrompeu sua frase porque notou que a figura de Excêntrico estava olhando para o teto com as sobrancelhas franzidas. O que é? Excêntrico olhou para o teto por um longo tempo quando um terremoto percorreu toda a camada. Mestre. June não sabia o que estava acontecendo e chamou por seu mestre. Excêntrico finalmente desviou o olhar do céu e voltou para June. Ele suspirou e centenas de runas laranjas se juntaram ao redor dele e de June. Parece que alguém está forçando a entrada na dimensão e eles realmente têm o poder de fazê-lo. Esperei tanto que um herdeiro digno aparecesse e o céu só me dá um pouco mais de um ano com ela. Sorte danada. Excêntrico balançou a cabeça e gesticulou para que as runas envolvessem June. Sinto muito, nosso tempo juntos acabou. Vou transferir tudo de valioso dentro de seus dispositivos de armazenamento e mandá-lo para o mais longe possível dos invasores. Fique seguro, meu discípulo. As runas brilharam em uma luz laranja ofuscante, fazendo June desaparecer no local. Capítulo 253 a 253. Imagens sobre a entrada do terreno da herança, o conhecido perto da cidade de Mossgrove. 8 cultivadores ficaram no ar, observando atentamente enquanto um deles enviava runas marrons para o terreno abaixo. 5 deles eram de diferentes famílias nobres, enquanto 3 deles vieram da dinastia real. Os nobres eram Ian Wood, Fred Mulus, Meredith Ranget, Thomas Balvan e Kent Shosti. Este último havia se juntado ao grupo desde que a investigação envolvia o domínio de sua família. Os Royals eram Cecil, Tadeus e a mulher que estava abrindo com força o terreno da herança. Uma chuva de runas marrons saiu de suas mãos esticadas e ela manteve os olhos fechados para se concentrar na tarefa. Os cultivadores por aqui assistiram com reverência enquanto o processo continuava. Seu status parecia ser superior até mesmo ao de Cecil, já que ele permanecia com a cabeça abaixada ao lado dela. Depois de algumas horas,
Uma lacuna se abriu no terreno que mostrava aparentemente infinita planície verde da dimensão separada. A mulher então abriu os olhos e suspirou. A entrada está aberta e a maioria das medidas defensivas foram destruídas. Há apenas uma vontade dentro. Os outros 7 cultivadores se curvaram em direção a ela e Cecil expressou pessoalmente sua gratidão. Lady Edna, seu poder incrível, um terreno de herança tão poderoso não poderia durar algumas horas na sua frente. Lady Edna bufou com essas palavras. A maior parte do trabalho foi feita pelo tempo que se passou desde a sua criação. Eccentric Thunder era um monstro com nível 6 Dantian. Ele se especializou tanto em runas quanto em formações. Eu nunca poderia ter obtido esse resultado apenas com meu poder se milhares de anos não se passaram. Ela respondeu indiferentemente, antes de continuar com sua explicação. Lembre-se, mesmo que tenha apenas uma pequena parte de seu antigo poder, esta ainda é uma dimensão separada de um poderoso especialista. Não tente fazer tudo de uma vez, apenas esgote lentamente suas reservas. Eu irei agora. Eu perdi muito tempo organizando sua bagunça. Lady Edna desapareceu de seu lugar, mas os cultivadores de lá ainda fizeram uma reverência respeitosa. A verdade é que Cecil havia solicitado especificamente sua ajuda para entrar no terreno da herança. Ele simplesmente não tinha o poder de forçar sua entrada. Eu mostrarei o caminho. Kent assumiu a posição de vanguarda, afinal era o domínio de sua família. Ele não podia deixar ninguém o guiar dentro do terreno da herança que eles guardaram por centenas de anos. O grupo de 7 entrou no poço e se encontrou em uma planície verde com um céu laranja. Mesmo sendo todos cultivadores nas fileiras heróicas, eles ainda ficaram surpresos com a amplitude de tal criação. Parado na planície, havia um velho cultivador que usava um chapéu extremamente grande e um luxuoso manto laranja. O trovão excêntrico apareceu assim que os cultivadores entraram em sua dimensão. Você deve ser a vontade do excêntrico sênior. É uma honra finalmente conhecê-lo depois de tantos anos. Kent se curvou em direção à figura de excêntrico, mas os outros em seu grupo não seguiram seu exemplo. Eles não tiveram nenhum relacionamento especial com ela enquanto a família Shosti construiu sua riqueza naquela dimensão separada. Excêntrico bufou e abriu a boca para falar. É divertido ver alguns intrusos falando de honra. Você veio buscar os recursos da minha dimensão? Ah! Vou destruí-los antes de entregá-los a você. As runas que compunham a dimensão começaram a piscar e emitiram um barulho sinistro. Parecia que Excêntrico estava pronto para detonar toda a dimensão. Foi nesse momento que Thomas voou na frente de Kent e se curvou para o Excêntrico, suplicando-lhe em voz alta. Lord Eccentric Thunder, por favor, espere. Viemos investigar um assunto sobre a abertura do terreno da herança há 5 anos. Todo o grupo de cultivadores da minha família desapareceu e não há vestígios dele. Gostaria de saber se você poderia nos dizer o que aconteceu naquela época. Excêntrico caiu em pensamentos. Ele sabia exatamente a que evento estava se referindo, mas estava um tanto em conflito em mostrá-lo. Aquele garoto não é meu discípulo, mas ele ainda me deu um herdeiro. Eu também tenho que ganhar algum tempo para June escapar com segurança da área da dimensão. Me desculpe, garoto. Meu discípulo tem prioridade. Excêntrico suspirou, mesmo com vontade ainda mantinha seus gestos humanos. Eu posso providenciar isso, mas você tem que fechar a dimensão depois. Eu ainda estou procurando um herdeiro. Negócio. Cecil respondeu imediatamente e Excêntrico suspirou novamente antes de fazer um amplo gesto com o braço direito. As runas no terreno brilharam e algumas imagens fracas apareceram. Eles imaginaram um grupo de soldados de armadura vermelha que silenciosamente cercavam um jovem sofredor com os olhos fechados. Esse foi o momento em que Noah havia acabado de sair da segunda camada e estava suportando a transmissão do feitiço da forma demoníaca. A imagem então se moveu e mostrou aos cultivadores a batalha que se seguiu àquele evento. Havia também o som de suas vozes. Thomas não pôde deixar de franzir as sobrancelhas ao ouvir a conversa de Noah com Alena. Então, Noah usou a forma demoníaca pela primeira vez e dominou completamente os herdeiros da família Bovan, levando todos os cadáveres em seu anel espacial e partindo em uma determinada direção. Um momento de silêncio seguiu o fim das imagens. Os cultivadores ainda estavam surpresos com o que tinham visto. Não apenas a forma demoníaca completa era claramente poderosa, mas também seu portador não podia ser subestimado. Afinal, Noah tinha apenas 15 anos naquela batalha e já era extremamente proficiente em combate.
Alguns dos nobres não podiam deixar de balançar a cabeça internamente ao ver tal talento sendo forçado a se rebelar contra sua própria família. Espero que perdoe minha franqueza, Lord Thomas. Meredith falou, virando a cabeça para o patriarca da família Bovan antes de continuar sua frase. Como você pode não suspeitar dele desde o início? Ele é claramente um dos jovens mais fortes do país. Thomas mostrou uma expressão complexa com essa pergunta e tossiu algumas vezes antes de poder dar uma resposta. Eu nem sabia que ele tinha um anel espacial. Capítulo 254 a 254. Detonação. A verdade é que Noah sempre foi cuidadoso em mostrar sua força e, também graças à ajuda de Leon, conseguiu esconder algumas de suas habilidades mais fortes. Seu trunfo mais importante naquela época era o feitiço de inscrição do corpo. Era a habilidade que lhe permitia triunfar no terreno da herança e obter o feitiço da forma demoníaca. Então, havia seu anel espacial, roubado dos membros das Sombras Cinzentas, que ele acabou substituindo por um melhor. No final, ele escondeu o ritmo incrível em que seu mar de consciência melhorou, escondendo seu status de mago graças à ajuda de Leon. O que tinha sido simplesmente um bastardo com algumas habilidades aos olhos de Thomas era, na verdade, uma besta que escondia suas presas mais afiadas. Eu realmente o subestimei. Thomas concluiu, balançando a cabeça. Ele havia encontrado suas respostas. Os herdeiros e soldados estavam mortos e todos os seus recursos haviam sido saqueados por Noé. Não havia, realmente, mais nada que ele pudesse esperar. Então, você está dizendo que esse demônio foi aluno da academia? Você simplesmente permite que alguém entre. No entanto, Fred não gostou dos resultados da investigação e expressou suas reclamações. Thaddeus abriu a boca para responder. O teste de admissão valoriza a proeza de batalha e ele teve um desempenho muito melhor do que qualquer um em sua geração. A família real não tem culpa por estar disposta a cultivar tal talento. E agora? Você tem alguma outra pista? Meredith entrou na conversa e ficou do lado de Fred. Thaddeus balançou a cabeça com aquela pergunta. Ele realmente não sabia para onde Noah poderia ter ido. O silêncio caiu novamente no grupo de cultivadores. Eles estavam aceitando lentamente a pior opção. Foi Thomas quem deu voz aos seus pensamentos. Aposto que ele já saiu do país. A culpa é minha. Aquele garoto foi criado sem nenhuma lealdade para com sua família ou nação. Ele só está interessado em seu poder pessoal. Cecil se aproximou de Thomas e colocou a mão em seu ombro. Não se preocupe, nós também somos culpados. Vamos emitir um mandado de prisão e a foto dele será fixada em toda a capital. Se ele ousar aparecer, com certeza vamos pegá-lo. A sua voz era firme, o que transmitia alguma confiança aos outros nobres. Fred e Meredith assentiram. Eles haviam perdido seus herdeiros, afinal, o que eles mais queriam era encontrar o principal suspeito da morte de seu filho e filha. Ian estava um pouco arrependido, mas só podia aceitar esse resultado. Os Royals já haviam perdido o rosto suficiente com esse assunto e ele não poderia provar que eles estavam cientes da verdadeira identidade de Noah. Ele teve que aceitar essa pequena vitória. O único que não se importava com o assunto era Kent. Suas preocupações diziam respeito ao terreno da herança de onde sua família obteve a maior parte de sua riqueza. Sabendo que havia sido danificado, fez temer pelas perspectivas futuras de sua família. Foi com hesitação que ele falou ao grupo. Devemos sair. Não vejo nenhuma razão para prolongar nossa estada. Thaddeus sorriu e apontou para o terreno. Temos um terreno de herança completo à nossa frente. Digo que veremos o que ele contém. Não se preocupe, a família real não levará nada e você dividirá os lucros igualmente. Os cultivadores ficaram imediatamente interessados. Essa era uma dimensão separada criada por um poderoso cultivador de nível 6. Certamente conteria algo que os interessasse. No entanto, Eccentric Thunder estava pronto para essa reviravolta. As runas que compunham a dimensão começaram a tremer assim que Thaddeus falou. Então, eles começaram a explodir um a um, criando uma reação em cadeia que detonou pedaços maiores da dimensão. O quê? Como pode este lugar ainda ter tanto poder? Cecil ficou surpreso e começou a recuar. Os outros cultivadores que vieram com ele fizeram o mesmo. Excêntrico não respondeu. Ele estava usando as últimas reservas de Breat para destruir toda a dimensão. Eles não podem saber que alguém ficou com a herança. É hora de desaparecer pelo bem do meu herdeiro. Afinal,
Ele era apenas um testamento e sua missão havia sido concluída. Ele usaria com prazer seu poder restante para apagar os vestígios da passagem de June. Explosões soaram por toda parte. O próprio espaço começou a se curvar devido ao poder expelido pelas runas laranja. Aos poucos, todo o terreno da herança começou a rachar e se transformar em fumaça. A figura de Eccentric Thunder transformou-se lentamente em fumaça. Assim que desapareceu, as 3 camadas da dimensão explodiram completamente. Pilares de fogo laranja dispararam no céu nos pontos onde estavam as entradas para a dimensão. Havia 9 entradas no total, mas foram substituídas por 9 pilares de fogo. June se virou devido à comoção que acontecia atrás dela. Ela estava em um pântano escuro, a dezenas de quilômetros dos domínios de Shosti. Mestre destruiu a dimensão separada. Parece que os invasores eram fortes. Ela havia aprendido todos os protocolos defensivos daquele lugar. Ela poderia ligar imediatamente os pilares laranjas à destruição da dimensão. Toda a riqueza do mestre está comigo e ele até me deixou algumas de suas lições em forma de runas. Ele já estava preparado para uma situação semelhante. Eu deveria voltar para a mansão. Tenho muito que estudar. Ela caminhou em direção à mansão Balor, sem saber que, ao chegar, saberia muito mais sobre o homem que lhe deu a herança. Noah logo se tornou publicamente um criminoso. As informações sobre seu passado foram reveladas conforme seus atos. A família Balvan cooperou ativamente com a família real para criar um perfil completo de Noah. Em apenas alguns dias após a destruição do terreno da herança de Eccentric, Noah tornou-se amplamente conhecido em todo o país. Sua foto foi afixada perto do quadro de criminosos da capital e uma recompensa foi estabelecida. No entanto, ninguém conseguiu encontrá-lo e muitos começaram a pensar que ele havia abandonado completamente a nação. Capítulo 255 a 255. Correndo, uma sombra correu perto do lado oeste do continente. Foi rápido, disparou pelas planícies sem hesitar, apenas olhando para o que estava à sua frente. Essa sombra era, claro, Noah. Ele estava vestido com uma túnica preta justa com um capuz que cobria seu rosto e ele estava acelerando em linha reta ao longo da costa. Ele a usava como ponto de referência. Já se passaram 2 meses. Aposto que informação sobre o meu elemento já se tornou pública. Noah sabia que as famílias nobres iriam rebater de alguma forma a sua ausência na reunião. Ele já havia considerado o pior resultado possível e não poderia se importar menos. Mesmo se eles me rotularem como um criminoso e começarem uma caça ao homem, eu já estou fora de seu alcance. Nos 2 meses após os eventos de Bar e Dungeon, Noah fez tudo o que pôde para cobrir seus rastros e escapar da nação Ultra. Ele havia destruído seus tokens de caçador e academia por medo de ser rastreado pelos Royals. Ele realmente não queria apostar nas palavras de Ivor. Então, ele inspecionou os anéis espaciais de Poeb e Manuel, ganhando um grande número de recursos e poções antes de destruir os anéis também. Por fim, ele havia cortado o cabelo curto. Não achava que um simples corte de cabelo esconderia sua identidade na frente de outros cultivadores, mas acreditava que isso poderia atrasar as investigações. Quanto ao seu plano de fuga, era bastante simples. O Bar Dungeon já estava perto da fronteira da nação. Estava a apenas uma semana de viagem da cidade real. Afinal, chegar à fronteira não demorou muito. Noah havia escolhido se mudar para a parte mais ocidental do país antes de abandonar a nação e ele tinha suas razões para isso. A primeira era que ele não tinha ideia do traçado real dos outros países, só podia usar o litoral para ter certeza de seu caminho. O segundo era que o lado oeste do país era o que tinha menos cultivadores. No centro da fronteira, ficava a cidade real e, no lado leste, a academia. Essas 2 estruturas reuniam a maioria dos cultivadores daquela parte do país. As demais residiam apenas em suas mansões e geralmente evitavam as áreas povoadas por plebeus. No entanto, Noah preferiu esconder sua presença mesmo na frente daqueles plebeus. Durante sua viagem, ele encontrou muitas aldeias pequenas ou grandes que tinham apenas alguns cultivadores fracos. Esses eram os momentos em que ele usaria o feitiço Ap. Noah sempre se conteve em usar esse feitiço durante suas batalhas. A principal razão era que ele queria esconder sua proficiência real com isso, mas havia mais do que isso. O feitiço Ap era difícil de executar, exigia muita concentração e energia mental e exigia que o usuário visse ou sentisse um local para onde se teletransportaria. Além disso, precisava de algum tempo para lançá-lo. Sua eficiência na batalha dependia completamente da situação. No entanto,
Uma grande vantagem era que não deixava rastros do usuário. Noah tinha usado aquele feitiço assim que saiu do bar e dungeon para fazer com que qualquer possível espião dos Royals o perdesse de vista. Então, ele passou a usá-lo toda vez que encontrava algum assentamento humano. Essa era a melhor abordagem para evitar que alguém o notasse. A distância percorrida por um teletransporte poderia cobrir apenas alguns quilômetros na melhor das hipóteses, mas foi o suficiente para ultrapassar essas aldeias. Outra ocasião em que seu feitiço foi solicitado foi quando ele alcançou a fronteira da nação. Noah tinha certeza de que havia uma formação ali, então ele usou o feitiço AP repetidamente para atravessá-la. Essa formação principalmente impedia que forasteiros entrassem no país. Não havia sido criado para a situação oposta, mas Noah ainda havia escolhido usar seu feitiço. Ele realmente não queria notificar os Royals de sua fuga, afinal, o resto de sua fuga foi gasto correndo. 2 meses de corrida lhe permitiram percorrer milhares de quilômetros e, graças ao seu corpo de nível 4, ele só precisou descansar algumas vezes para se recuperar. Outra aldeia. Noah viu o assentamento de outro humano à distância. Não parecia o tipo de lugar que pudesse ser habitado por cultivadores, mas ele ainda decidiu recorrer ao feitiço AP. Noah concentrou sua energia mental do outro lado da aldeia e ativou o feitiço, sendo imediatamente envolvido por um fogo negro apenas para reaparecer a alguns quilômetros de distância. No entanto, assim que ele reapareceu, ele encontrou 2 pescadores olhando para ele com os olhos arregalados. Foda-se, minha esfera mental ainda não consegue me dar uma percepção perfeita quando se trata de longas distâncias. Noah descobriu seu capuz e sorriu para os 2 plebeus, enquanto fazia uma reverência. Você sabe que país é esse? Os 2 pescadores viram aquele homem saindo da fumaça preta e ficaram ainda mais surpresos ao ver como era jovem. E este é o país de Hathor, meu senhor. Noah assentiu e continuou a sorrir. Por acaso você sabe quais países são seus aliados? Os pescadores pensaram um pouco antes de balançar a cabeça. Somos simples plebeus, meu senhor, realmente não entendemos as coisas sobre cultivo. Parece que ainda não consigo parar. Noah soltou 2 fios de fumaça preta que envolveu os pescadores e executou outro AP mais longe. A forma demoníaca parcial devorou aqueles plebeus em um instante, sem deixar vestígios deles. Ainda não sei se saí da área de influência da nação Ultra. No entanto, Noah não se importava nem um pouco com aqueles 2. Ele decidiu matá-los assim que eles viram as chamas negras. Aquele mundo era perigoso. Um dia você pode encontrar um dragão e morrer sob seu poder, em outro você pode encontrar um homem fugindo de seu país que está pronto para fazer qualquer coisa para cobrir seus rastros. A sorte pode determinar a vida e a morte, apenas o poder pessoal pode cortar as cordas que controlam seu destino. Foi com esse pensamento que Noah continuou a acelerar ao longe, sem se importar com a beleza do mar cristalino à sua esquerda. Capítulo 256 a 256. Slifal. Mais tempo passou. Noah nunca havia parado em sua fuga. Ele só descansaria quando seu corpo atingisse seus limites apenas para correr novamente assim que se recuperasse. O uso contínuo do feitiço AP e a marcha implacável estavam começando a afetar sua psique, mas ela não ousava parar. Os Royals tinham cultivadores nas fileiras heróicas à sua disposição e Noah não apostaria na negligência deles para sua fuga. Se ao menos eu pudesse parar de usar o feitiço AP. Não importa, é muito perigoso. Noah estava usando suas poções para reabastecer o máximo de energia mental que pudesse para sustentar seu feitiço. O estresse e os esforços constantes impediam que sua mente ficasse tranquila e diminuíam o ritmo em que sua esfera mental produzia energia. Ele teve que recorrer ao estoque de remédios para continuar correndo. Além disso, ele poderia evitar o uso do feitiço AP se parasse de cruzar áreas habitadas, mas arriscaria entrar em zonas de perigo dessa maneira. Está claro que ainda não posso matar uma besta mágica de nível 4 sozinho e já usei o fragmento da espada demoníaca. Estou no meu ponto mais fraco agora. Como não conhecia a configuração real do continente, só podia cruzar áreas habitadas porque tinha certeza de sua segurança. Os humanos nunca poderiam se desenvolver em uma zona de perigo. Apenas estruturas especiais habitadas por cultivadores poderiam sobreviver lá. Assim, sua jornada continuou. Atravessou planícies e montanhas, pequenos bosques e lagoas, mantendo sempre o mar à sua esquerda. Ele já tinha visto o mar em sua vida anterior. Essa visão não foi suficiente para fazê-lo parar de espanto. Quão grande é este maldito continente?
Eu teria cruzado metade do meu mundo anterior agora. A velocidade que ele era capaz com seu corpo de nível 4 era incrível, mas ainda não parecia suficiente para alcançar o domínio do Império Xandão. Assim que eu alcançar a área de influência do Império, estarei momentaneamente seguro. Essa foi a primeira parada planejada na mente de Noah. Ele tinha muito o que fazer. Havia a herança da linhagem que ainda precisava ser absorvida. Noah selou momentaneamente a cabeça do verme de nível 4 em um barril cheio de sangue dos vermes mais fracos que estavam em seus anéis espaciais. No entanto, essa foi apenas uma solução momentânea. Ele não conseguiu parar completamente a deterioração da cabeça. Além disso, ele teve que forjar suas espadas demoníacas. Sua proeza de batalha era muito baixa para ele estar seguro em um país estrangeiro. Então, ele queria retomar o ritmo normal de treinamento e coletar informações sobre seu paradeiro. Ele não podia continuar correndo às cegas em linha reta. Quanto ao motivo de lhe ter escolhido o Império Xandão como sua primeira parada, foi porque era a nação mais forte do continente. Idealmente, já que estou no litoral, deveria chegar a um dos países subjugados pelo Império. Deveria estar bastante seguro lá. Ele não se atreveu a entrar diretamente no Império. Ele só queria se esconder em um dos países ao seu redor. Foi apenas no 4º mês de viagem que ele encontrou algumas mudanças no ambiente. Noah se viu diante de uma cordilheira sem fim que parecia cortar o continente em dois. Estas não parecem montanhas normais, elas parecem o trabalho de um mestre de formação. Noah cuidadosamente se aproximou da cordilheira e sentiu uma sensação sinistra vindo deles. É uma formação ou uma zona de perigo. Não posso simplesmente atravessá-la em ambos os casos. Ele pensou sobre o assunto por um momento antes de 2 pares de asas saírem de suas costas. Em seguida, voou em direção ao mar para ver se aquela sensação desaparecia. Lá, ele se surpreendeu ao ver uma cidade grande e aparentemente movimentada bem entre o mar e a serra. O que? Como eu não fui capaz de sentir isso? É por causa da formação? Noah ficou surpreso com sua ocultação e só conseguiu direcionar essa habilidade para a formação. Não parece possível entrar no próximo país. Eu deveria apenas ver se posso pagá-los. Noah pousou em um local vazio na areia da praia e caminhou calmamente em direção ao portão principal da cidade. Essa cidade tinha uma simples muralha defensiva que a rodeava e muitas inscrições podiam ser vistas em sua superfície. Deve ser mais perigoso do que parece. Aposto que é um dos núcleos da formação. As formações precisavam de um suprimento constante de respiração para funcionar e aquela cidade parecia fornecer um pouco disso. Bem-vindo à cidade independente de Slifal. Preciso do seu token de identificação e 1000 créditos para permitir que você entre. Um soldado com uma armadura enferrujada o bloqueou bem na frente do portão. Noah não respondeu, mas olhou em volta para ver se havia mais alguém observando-o. No entanto, parecia que o soldado era o único guarda designado para aquele local. Ah, quem esta cidade serve? Noah perguntou em um tom simples. O soldado parecia acostumado com aquela pergunta e mostrou um sorriso largo em suas palavras. Nós servimos a todos. A cidade está localizada entre as áreas de influência de 2 grandes nações, então não podemos realmente tomar partido. Devo dizer que estamos mais inclinados para o Império. Noah assentiu. Ele já havia adivinhado muito. Para fazer parte da formação, esta cidade deve ter a proteção de um partido forte. Sua independência é apenas uma fachada para a coleta de informações. E se eu lhe desse 10.000 créditos? Seria o suficiente para comprar o seu silêncio. O soldado sorriu novamente, mas balançou a cabeça. Você deve ser um nobre em fuga. Já vi muitos de sua espécie. No entanto, ainda preciso lhe dar um token para permitir sua entrada. Não posso simplesmente criar um falso 30.000 e uma pílula da Terra. Você quer romper o estágio sólido, certo? Noah levantou sua oferta. Ele já havia notado que o soldado era um cultivador de nível 1 no pico do estágio líquido. A única coisa que poderia impedi-lo de tentar o avanço era a falta de recursos. O soldado finalmente parou de sorrir e olhou para Noah com um pouco de cautela em seus olhos. O homem encapuzado à sua frente tinha que ser muito mais forte do que ele para discernir com tanta precisão seu nível. O soldado levou apenas alguns segundos para sorrir novamente e pegar uma ficha de seu anel espacial. Bem-vindo a Slifal, Sr. Adam. Capítulo 257 a 257. Herança. A cidade de Slifal era simples. Não era luxuoso ou limpo, apenas apresentava um grande mercado,
alguns albergues e muitas tabernas. Isso realmente lembra um dos esconderijos dos piratas do meu mundo anterior. Eu meio que gosto disso. As ruas estavam cheias de bêbados e mulheres com roupas reveladoras. O que mais surpreendeu Noah foi que a maioria deles eram cultivadores. Parece que acabei no ponto de encontro dos criminosos de ambas as nações. Devo seguir meu caminho assim que terminar meus assuntos mais urgentes. Noah estava com o capuz abaixado. O soldado aconselhou a não usá-lo dentro da cidade e ele finalmente entendeu o porquê. Todo mundo aqui deveria ter uma ficha e tanto. Eles não vão gostar de alguém que não quer mostrar a cara. Um capuz só atrairia problemas. Ele foi procurar o melhor albergue que encontrou e alugou um quarto pelo preço exorbitante de 100 créditos por noite. Noah não se importava muito com esse preço. Ele estava em uma cidade aparentemente sem lei afinal, eles podiam definir o preço que quisessem. Além disso, o escolhido por Noah era um dos melhores hostéis da cidade. Ele precisava de uma estrutura adequada para o que iria fazer. Eu não posso simplesmente absorver a herança de linhagem em qualquer lugar. Eu preciso de um espaço seguro e silencioso para focar completamente nela. Os registros sobre a herança da linhagem eram escassos. Noah só sabia como absorvê-la e seus efeitos. No entanto, o que ele sabia com certeza era que a cabeça do verme de nível 4 estava se deteriorando e ele precisava se apressar em absorver seu mar de consciência antes que fosse arruinado. Noah imediatamente foi para seu quarto e fechou a porta atrás de si. O quarto era simples mas amplo. Tinha uma cama grande e um sofá com um colchonete estendido no chão. Além disso, a densidade de brea também não era ruim. Noah adivinhou que todas as habitações caras tinham uma maneira de aumentar sua concentração. Isso vai servir, acho que não vai demorar mais do que 2 semanas. Noah já pagou o aluguel por 3 semanas. Ele precisava desse tempo para retornar à sua forma de pico e passar pela absorção. 4 meses de marcha constante pesaram em sua condição física. Ele não podia simplesmente voltar a cultivar direto, precisava descansar. Noah foi dormir diretamente. O cansaço da viagem obrigou a descansar por mais de meio dia antes que sua mente pudesse ser considerada recuperada. De acordo com os registros, vou passar pela vida das feiras, enquanto absorvo. Noah comeu uma refeição satisfatória antes de se sentar de pernas cruzadas no tapete no chão. Então, ele tirou o barril onde havia selado a cabeça do verme de nível 4 e o abriu. Um cheiro pungente imediatamente envolveu a sala. 4 meses foram realmente demais, mesmo para um material de nível 4. Noah enfiou a mão na parte decepada da cabeça e tirou um pequeno cristal vermelho escuro dela. Esse era o mar solidificado da consciência da besta mágica, a herança da linhagem que ele havia trabalhado tanto para obter. Pensar que esta pequena coisa é um dos melhores remédios para a esfera mental de um cultivador. Minha mente deve ser capaz de lidar com isso, certo? O que mais preocupava Noah era a capacidade de sua mente. Uma herança de linhagem continha, essencialmente todas as experiências da besta mágica e das seus predecessores. Poderia vir de várias formas, dependendo de quanto tempo se passou desde sua criação. Claro, quanto mais uma besta com um mar de consciência vivesse, mais valiosa seria sua mente. O mar de consciência de uma besta mágica era essencialmente uma versão pior do humano, continha apenas pensamentos crus e emoções fortes. Não, poderia realmente ser usado para lançar feitiços e similares. No entanto, foi exatamente por isso que os cultivadores puderam absorvê-lo. Seus pensamentos eram mais densos, suas emoções mais diversificadas, eles basicamente tinham uma mente mais complexa. No entanto, se uma besta tivesse vivido por muito tempo, sua mente poderia igualar o poder das fileiras heróicas, tornando impossível para os cultivadores nas fileiras humanas absorvê-la. Não deveria ter passado mais de 20 anos. Eu não acredito que a realeza teria deixado viver se eles tivessem reconhecido a herança. Noah não sabia, mas a última limpeza realizada pelos Royals havia acontecido apenas 15 anos atrás. Sua mente podia lidar completamente com o processo de absorção. O cristal parecia frágil, sua superfície era áspera e irregular, estava muito longe de um mar perfeito de consciência. Noah exalou alto e então aproximou o cristal do meio de suas sobrancelhas. O cristal atravessou sua pele e invadiu seu crânio, passando desimpedido pelo cérebro de Noah para alcançar seu mar de consciência. Assim que entrou na esfera mental de Noah, suas fronteiras se romperam e a energia mental contida dentro dela foi derramada na mente de Noah. Foi nesse momento que ele perdeu o controle de seu corpo e começou a sonhar. Cultivadores dificilmente sonhavam, pois sua mente melhorou,
eles estariam mais conscientes de seus arredores durante o sono. No entanto, Noah perdeu completamente o controle de si mesmo quando sua mente começou a absorver os pensamentos da besta. No sonho, Noah abriu os olhos apenas para ver um lugar subterrâneo escuro. Ele corria por túneis e cavidades por instinto. Sua mente era guiada apenas por um sentimento básico: fome. Noah nunca havia sentido tanta fome antes. Parecia algo compulsório, um instinto que ele não conseguia reprimir. Ele seguiu o rastro do respiro, sabia que vinha de um ser vivo. No entanto, quando ele chegou ao local onde o fôlego era exalado, ele se viu diante de uma centena de cadáveres de vermes. Aqueles eram seus companheiros, sua matilha. Ele ficou momentaneamente atordoado com aquela visão. Então, um humano apareceu no ar. Suas características faciais não eram claras, mas Noah reconheceu claramente a cor dourada de sua armadura. O cultivador simplesmente acenou com a mão, criando uma densa camada de ar que pisoteou Noah completamente, reduzindo a uma pasta de carne. Foi nesse momento que Noah morreu, o exato momento em que o ódio surgiu em sua mente. Capítulo 258 a 258. Sonho. Noé morreu, mas seu testamento permaneceu. Não era uma vontade consciente, apenas uma lasca da forte emoção que sentira ao morrer. Seu corpo foi deixado no chão para alimentar outros vermes. Noah sentiu como se sua consciência estivesse espalhada entre outros seres. A fome voltou. Era um instinto forte demais para suprimir. Noah tinha que comer ou enlouqueceria. No entanto, aquele lugar não tinha muito fôlego para começar, apenas o terreno oferecia algum tipo de nutrição. Noah comeu o terreno sem hesitar, sua mente estava dividida entre 10 ou mais vermes, mas suas experiências eram as mesmas. Tudo o que ele fez por anos foi escavar e comer terreno, sem nunca conseguir saciar sua fome. Então, esse sentimento ficou ainda mais forte. Noé não conseguiu se controlar, saiu em busca de seus companheiros. Quando ele encontrou outra fera mágica, ele atacou sem hesitar. Ele lutou, usando seu corpo para realizar ataques simples. O efeito surpresa não permitiu que seu oponente se defendesse, ele conseguiu matá-lo em poucos ataques. Então, ele comeu. A sensação de saciar sua fome era incomparável, ele se sentia cheio, quase completo em alguns aspectos. No entanto, aquele momento de prazer o deixou desprotegido. Outros vermes assistiram àquele ato de canibalismo e não hesitaram em seguir seu exemplo. Eles atacaram Noah de diferentes ângulos, matando-o em poucos segundos. Noah morreu novamente, mas sua vontade se espalhou para aqueles que o comeram. Esses mesmos eventos se repetiram por muitos anos. Era uma vida simples, guiada apenas por seus instintos. Então, os humanos invadiram seu covil novamente. Os vermes se perderam ao ver uma presa tão atraente, mas não conseguiram igualar seu poder. Eles só podiam pular neles enquanto os humanos simplesmente assinavam com as mãos para matar dezenas deles ao mesmo tempo. Muitos dos vermes que carregavam o testamento de Noah morreram, aumentando seu ódio por aqueles humanos poderosos. Os cadáveres das feras se tornaram alimento para o novo bando, espalhando o ódio de Noah em cada verme sobrevivente. Ele agora estava dentro de cada besta do bando, mas eles ainda tinham uma vontade diferente. Ele não conseguia controlá-los. Outra vida de canibalismo começou. Noah se viu morrendo e comendo ao mesmo tempo. Aquele sentimento parecia natural. Ele vivia para saciar sua fome e afinal, não havia ética no mundo das feras mágicas. No entanto, os humanos sempre vinham para matá-lo. Esse ciclo se repetiu muitas vezes. Noah sentiu sua vontade se tornar mais forte e mais densa após cada morte. Assim, seus pensamentos se tornaram mais complexos. A princípio, era apenas ódio simples. Ele odiava aqueles que o mataram tantas vezes. Então, ele começou a sentir inveja deles. Eles moviam seus corpos de uma forma estranha para obter efeitos surpreendentes e Noah se perguntou se ele poderia fazer o mesmo. Ele começou a sentir ativamente seu corpo. Era mácio, mas resistente. Ele se perguntou se poderia usá-lo para imitar os humanos. No entanto, ele estava muito fraco e sua consciência ainda estava muito espalhada. Seus pensamentos duraram apenas alguns dias antes de desaparecer completamente. Ele passou centenas de anos assim. Morrendo, comendo, pensando, sentiu a morte de cada verme, sentiu a fome de cada verme. Então, uma mudança aconteceu. Os humanos começaram a se sentir ameaçados por eles e decidiram deixar apenas algumas feras após a limpeza.
Essas poucas feras restantes lutaram pelo privilégio de comer seus companheiros mortos, deixando apenas um deles vivo. A vontade de Noah estava finalmente concentrada em uma única besta novamente. A sensação era incrível, ele tinha a mente clara e finalmente podia pensar antes de seguir seus instintos. Isso lhe permitiu sobreviver com mais facilidade, permitiu que ele escolhesse ativamente ao desenvolver sua matilha e quando recorrer ao canibalismo, finalmente permitiu que ele usasse ativamente seu corpo para imitar os humanos. Então, Noé se viu. Ele assistiu toda a luta contra Daniel e seu grupo do ponto de vista da criatura de nível 4. Noé assegurou, seu corpo estava cheio de ferimentos, mas ele ainda executou a técnica que levou anos para criar. No entanto, esses esforços foram em vão. Ele finalmente morreu novamente nas mãos dos humanos. Sua vontade permaneceu, mas não se espalhou para outras feras. Foi mantido em cativeiro em um barril dentro de sua cabeça sem vida. Então Noah se viu pegando a herança de linhagem e aproximando-a de sua testa. Sentiu-se desaparecendo, fundindo-se com a mente do humano. Foi nesse momento que Noah acordou e sua consciência voltou ao corpo humano. Ele soltou um grito desumano antes de se debater enquanto segurava a cabeça. Ele sentiu como se sua esfera mental fosse explodir. Demorou um pouco para se acalmar, sua mente ainda estava dolorida, ele não conseguia avaliar suas reais melhorias. No entanto, ele poderia se concentrar novamente na sala e observar o que havia feito enquanto sonhava. A sala estava quase destruída, Noah podia ver como cada peça de mobília havia sido quebrada e mordida. Havia marcas de mordida em todos os lugares. Noah inspecionou sua boca e encontrou muitos pedaços de madeira entre os dentes. Não me diga que eu realmente comi parte da sala. Noah inspecionou seu corpo, mas não encontrou nada de errado com ele, mesmo que tivesse comido algo estranho, não houve consequências aparentes. Isso foi tão estranho, eu me perdi completamente nas experiências dos vermes. Que vida lamentável eles têm. Noah se lembrava claramente de cada sensação de quando era um verme. No entanto, como humano, ele não conseguia imaginar ser completamente guiado por seus instintos. Sua mente era simplesmente muito complexa. Essa fome. É isso que toda besta mágica sente. Não é de admirar que eles sejam tão agressivos que literalmente precisam comer ou enlouqueceriam. Noah só poderia ter essas poucas considerações antes de decidir que estava muito cansado. O processo de absorção da herança da linhagem o havia esgotado, ele precisava se recuperar para avaliar seus ganhos reais. Ele foi dormir na parte restante da cama, esperando ter um sono sem sonhos. Capítulo 259 a 259. Mapa. Quando Noah acordou, ele podia sentir claramente os benefícios da herança da linhagem. Sua mente estava mais clara, seus pensamentos mais rápidos, sua esfera mental firme. Cada avanço do mar da consciência aumentaria ativamente as capacidades da mente de um cultivador, não apenas o tornaria mais inteligente, mas também ampliaria seu ponto de vista, permitindo-lhe considerar mais possibilidades que antes considerava impossíveis. Claro, o que Noah notou imediatamente foi o aumento do tamanho de sua esfera mental. Ganhei de 2 a 3 anos de treinamento, os registros sobre a herança de linhagem estavam certos, realmente é o melhor item para treinar a mente. Absorver o mar de consciência de uma besta mágica aumentava diretamente as capacidades mentais de um cultivador. Realmente não havia outras poções ou pílulas que pudessem alcançar algo assim. No entanto, tal aumento repentino poderia levar a uma lesão ou pior. Noah havia contado mais uma vez com a vantagem de sua mente robusta para absorver essa herança. Eu deveria parar de aplicar pressão na minha esfera mental por um tempo para deixá-la se estabilizar. Afinal não estou retomando meu cronograma de treinamento ainda. Noah decidiu e se concentrou no gasoso breate contido em sua mente. Ele mergulhou no mar cristalino dentro de sua esfera. Aquela água era a representação de seus pensamentos e vontades. Ele iria refinar aquela respiração. Porém, ele não deixou aquela energia dentro do mar por muito tempo. Ele atirou assim que conseguiu controlá-la. Então, ele simplesmente dispersou aquele respiro no ar. Sua mente sempre teve que suportar uma constante pressão interna devido a seus companheiros de sangue e o breate necessário para o método de forjamento elemental. Noah decidiu remover uma dessas coisas para aliviá-lo. Sem a respiração dentro da minha mente, eu basicamente não sinto nenhuma pressão. Seu estado normal estava à beira de uma dor de cabeça nos últimos 2 anos. Ele tinha que admitir que ter uma mente completamente relaxada era uma sensação boa. Vou ficar assim por algumas semanas,
Então vou aumentar a quantidade de Breata armazenado. Preciso me tornar um mago de nível 3 o mais rápido possível. Claro, paz e relaxamento eram as últimas coisas que Noah queria. Seu Dantian estava melhorando rapidamente desde que obteve um corpo de nível 4, mas, mesmo que atingisse o estágio líquido, as vantagens reais seriam limitadas. Noah adivinhou que, se ele atingisse o estágio líquido do segundo nível do Dantian, ele finalmente seria capaz de matar uma besta de nível 4 sozinho. Isso ainda exigiria que eu fizesse tudo, mas meus ataques certamente infligiriam mais danos. No entanto, o terceiro grau da mente me colocaria em um nível completamente diferente. Desde que renasceu naquele mundo, a maior vantagem de Noah sempre foi sua mente totalmente formada. Então, Noah começou a confiar mais nisso porque seu feitiço mais poderoso dependia de sua mente. Realizar o feitiço da forma demoníaca com um mar de nível 3 de consciência aumentaria minha proeza de batalha muito mais do que ao atingir o estágio líquido. Afinal, é um rank completamente diferente, não pode ser comparado a um Breat mais concentrado. Noah sabia que ambos os avanços ainda estavam muito distantes no futuro, mas ele não podia deixar de esperar por eles. Devo cultivar por alguns dias e depois seguir meu caminho. Não confio naquele soldado nem em ninguém nesta cidade. Preciso chegar a algum país independente de verdade. Além disso, posso ter uma ideia sobre uma nova técnica. Noé fez exatamente como planejou. Ele cultivou por alguns dias para revitalizar seus centros de poder e retornar à sua forma máxima. A alta densidade de Breata Sala, juntamente com sua bênção Breat, criou um ambiente que superou até mesmo as melhores salas de treinamento de nobres ricos. Seu Dantian foi reabastecido em pouco tempo e Noah foi capaz de melhorá-lo por um pedaço. Pelo menos meu corpo está alcançando autonomamente o pico do nível inferior do quarto nível. Minha falta de métodos de nutrição corporal ainda não. É um assunto urgente. Depois de recuperado, saiu apressado do quarto. Era melhor desaparecer antes que se descobrisse o mau estado da habitação. Noah foi para o mercado da cidade. Ele precisava encontrar informações sobre o layout real do continente. Ele não podia simplesmente seguir cegamente o litoral como havia feito nos últimos meses. A viagem daquele lugar seria um pouco mais perigosa do que antes. Ele agora marchava em direção a uma nação poderosa em vez de fugir dela. Noah queria evitar a todo custo encontrar soldados do Império. Tudo o que ele queria fazer era ficar escondido por alguns anos em algum país confuso para trabalhar em si mesmo. No entanto, mapas detalhados eram difíceis de encontrar naquele ambiente. A maioria deles simplesmente mostrava a forma do continente. Eles não tinham nenhum detalhe sobre eles, com exceção de algumas grandes cidades. Você não tem com fronteiras políticas e zonas de perigo? Noé perguntou a um mercador que orgulhosamente mostrava seus mapas para ele. Você está brincando? Isso pertence a governantes de organizações poderosas. Se eu tivesse algo tão precioso, não precisaria abrir uma loja no meio da rua. A resposta do mercador fez Noah franzir a testa. Na capital, todas as lojas tiveram acesso a itens de alta qualidade. As coisas são realmente diferentes nas cidades pequenas. Você não pode pelo menos me dizer onde posso encontrar um deles? Noah insistiu. Ele realmente precisava de um mapa detalhado. Sim. Bata na mansão do Lorde e peça um. Pare de incomodar. A frase do mercador foi interrompida por Noah liberando sua pressão fria e aproximando-se de seu rosto. Olha, eu não quero problemas. Diga-me onde posso encontrar o mapa e eu vou recompensá-lo. Vamos fazer isso do jeito certo. Noah sorriu para o comerciante, mas este não podia sentir nenhuma boa intenção vindo daquela expressão. Ele então entendeu que Noah estava falando sério e abaixou a cabeça para esconder a boca das pessoas na rua. A Copa Quebrada tem uma câmara subterrânea com itens roubados. Eles devem ser bastante preciosos, então esse é o único lugar que pode ter o que você está procurando. Capítulo 260 a 260. Gillian, câmara subterrânea com itens roubados. Já posso sentir o cheiro do problema daqui. Noah pensou profundamente depois de saber dessa informação. Esses itens devem vir de cultivadores ricos. Não há nada que os impeça de roubá-los novamente de mim após minha compra. Noah estava ciente de que a melhor maneira de maximizar os lucros era roubar seus clientes, aqueles que pareciam pelo menos fracos. Estou sozinho e perdido. Eu seria o alvo perfeito. Droga. Noah jogou alguns milhares de créditos para o comerciante antes de abrir a boca para falar.
Onde é este lugar e como faço para entrar nessa sala? Alguns minutos depois, Noah se viu diante de uma taberna de aparência simples. Tinha uma etiqueta de madeira que mostrava um copo quebrado. Noah sabia que tinha chegado ao lugar certo. A taverna era pequena, tinha apenas 2 andares cheios de mesas de madeira nas quais homens e mulheres bebiam alegremente. O salão principal estava bagunçado e o som de vivas e gritos podia ser ouvido vindo de cada grupo de pessoas, tanto os cultivadores. Eles não parecem particularmente fortes. Noah atravessou o salão principal e foi até a mesa da recepção, mas logo foi interrompido por algumas mulheres com roupas reveladoras. Ei, bonitão, por que você não nos paga uma bebida? 3 jovens se aproximaram dele. Elas imediatamente tentaram se apoiar nele ou agarrar seus braços. No entanto, eles logo pararam no lugar, petrificados pelo olhar frio que Noah lhes mostrou. Ele então continuou a caminhar em direção à mesa como se nada tivesse acontecido, indiferente à zombaria que o seguia suas ações. HMPH, eu odeio homens que não sabem como se divertir. Ele não nos merece. A coisa dele deve ter algum tipo de defeito de qualquer maneira. Isso mesmo, apenas os eunucos são capazes de nos recusar. No entanto, vendo que suas palavras não tiveram efeito sobre ele, eles logo pararam, procurando outro homem para explorar. O que posso fazer para você? Uma garçonete falou com Noah assim que ele chegou à mesa. Noah não respondeu. Ele pegou uma pequena bolsa de seu anel espacial e entregou a ela. A garçonete ficou confusa. Ela inspecionou a bolsa apenas para descobrir que continha 5.000 créditos. Foi nesse momento que Noah falou. Eu preciso me encontrar com a senhorita Gillian. Tenho alguns negócios com ela. A garçonete ficou parada por um tempo antes de esconder a sacola dentro do roupão. Espere aqui, alguém virá para você. Ela então encheu uma jarra com vinho e entregou a ele antes de correr para algum lugar. Noah inspecionou o vinho e provou lentamente. Sua qualidade era muito pior do que o que ele costumava ter na capital, mas ele ainda o bebia. Queria mostrar sua boa vontade a qualquer um que o observasse. Foi só quando ele esvaziou a jarra que outra garçonete estendeu a mão para ele e falou com a cabeça baixa. A senhorita Gillian está esperando por você. Siga-me. Noah seguiu a garçonete em uma parte mais profunda do corredor onde eles entraram em um pequeno corredor que tinha muitas portas nas laterais. A garçonete então foi até um deles e pressionou alguns pontos específicos da porta, ativando uma espécie de inscrição que a mantinha trancada. A porta se abriu, mostrando uma escada escura que levava a uma área subterrânea. A senhorita Gillian está lá embaixo, não posso mais acompanhá-la. Noah assentiu e desceu cuidadosamente as escadas, envolvendo sua figura em uma camada de energia mental concentrando seus sentidos. Ao pé da escada, Noah pôde ver uma mesa larga que irradiava uma luz suave. Uma mulher de meia idade apoiava-se naquela mesa, tinha longos cabelos castanhos e fumava um longo cachimbo, enchendo a sala com um cheiro estranho. Essa fumaça deve ter propriedades relaxantes, mas não é forte o suficiente para me afetar. Tão jovem e tão solitário. Eu me pergunto que curso de eventos o trouxe aqui nesta cidade esquecida. Gillian falou, colocando o cachimbo sobre a mesa e cruzando as pernas enquanto ele se sentava sobre ele. Aquele gesto foi lento mas firme. Noah não pôde deixar de pensar que tinha um significado mais profundo. Sua mente também é bastante forte. Não há muitos homens que possam olhar para mim e ainda assim serem tão severos. Parece que o perfume da rosa não tem efeito sobre você. Gillian continuou avaliando Noah. Ela ficou bastante surpresa ao ver alguém com uma mente forte em uma idade tão jovem. Noah curvou-se e não perdeu tempo com mais cumprimentos. Me disseram que você pode ter algo que eu preciso. Quem te disse isso? Alguém. O silêncio envolveu a sala, mas Gillian acenou com a cabeça em sua resposta. Jovem, bonito e justo. Tem certeza de que não quer me entreter por um tempo antes de começarmos a fazer negócios? Noah curvou-se novamente, mas balançou a cabeça. Estou tentado, mas estou com pressa. Tenho certeza que alguém estaria disposto a agradá-lo depois que eu partir. Noah gentilmente recusou sua oferta enquanto ainda a elogiava, surpreendendo Gillian ainda mais. Então, você até conhece o seu jeito com as palavras. Diga-me, o que o traz aqui? Estou procurando um mapa do continente, um mapa detalhado. Deve apresentar pelo menos as fronteiras políticas e as zonas de perigo conhecidas. Gillian pensou profundamente antes de bater algumas vezes na mesa atrás dela. A luz da mesa piscou algumas vezes antes que 3 itens aparecessem nela.
Eram 3 pergaminhos de aparência simples, mas Noah percebeu, imediatamente que eram itens com inscrições. Tenho 3 itens que atendem às suas necessidades, seus preços indicam quantos detalhes existem neles. O mais barato custa 20.000 créditos, o mais caro custa 50.000 créditos. Como esperado, eles são muito caros. Felizmente, dinheiro não é realmente um problema por enquanto. Noah se aproximou da mesa, mas os pergaminhos desapareceram. Imediatamente Gillian soltou uma risada suave. Não faço negócios com homens em quem não confio. Ela deixou a mesa e se aproximou de Noah com os mesmos movimentos lentos de antes. E eu não confio em homens que não tenham tempo para agradar uma mulher. Ela então colocou uma mão em sua cintura e usou a outra para acariciar lentamente seu rosto. Noah observou o desenrolar da cena e suspirou, internamente antes de abrir a boca para falar. Isso é realmente necessário? Gillian riu novamente e assentiu. Se você quer um mapa, precisa ganhar minha confiança.